Então, gente, continuando, né? Eu terminei ali falando sobre a formação das guardas nacionais e o poder que é dado aos fazendeiros que agora recebem o título de coronel e passam a mandar e desmandar nas regiões onde eles vivem. A gente vai ter a formação, então, de 3 grupos políticos no Brasil nesse momento, tá? Os chimangos, ou moderados, que são liberais, que vão defender a monarquia, vão defender que haja uma centralização administrativa e que se mantivesse a ordem social, ou seja, se mantivesse a escravidão. Eles são formados principalmente, né, esse grupo político, por grandes proprietários de terras de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Nordeste. Um representante era o Padre Feijó e o Evaristo Veiga. A gente também tem o grupo político dos farroupilhas, ou jurujubas, ou exaltados, tá? Pelos 3 nomes eles podem ser encontrados. Eles acreditavam na centralização do poder, ou seja, que tivéssemos uma república, como temos hoje, por exemplo, né? Cada estado tem o seu governador e assim tenta administrar de acordo com as suas demandas. Esse grupo de político era formado então por profissionais liberais, pequenos comerciantes, padres, militares de baixa patente e representantes. A gente tinha o Cipriano Barata e o Borges da Fonseca. Temos um grupo chamado de restauradores ou de caramurus. Eles defendiam a volta do Dom Pedro I, tá? E eles eram, em sua grande maioria, comerciantes portugueses, militares mais velhos, de alta patente, e o principal representante, então, era o José Bonifácio de Andrada, que era grande amigo do Dom Pedro I. A gente vai ter um ato adicional de 1834. O que seria isso? É uma emenda constitucional. Então, a gente tem a Constituição vigente naquele momento e é posto um ato adicional, porque você não podia mudar a Constituição. Então, você fez meio que uma observação na Constituição de 1824. Esse ato adicional, ele vai beneficiar o grupo dos moderados, tá? Porque nesse novo ato vão trazer as medidas como, em vez de uma regência trina com 3 pessoas, mas sim uma regência una, com uma única pessoa comandando, e seria um mandato de 4 anos para esse regente. Colocaria que o Império ficaria no Rio de Janeiro e que existiria uma criação de assembleias legislativas provinciais, que é parecido com o que a gente tem hoje, as assembleias legislativas estaduais. A gente vai ter uma disputa então entre o Feijó e o Orlando Cavalcante, o Feijó do grupo dos moderados e o Orlando Cavalcante do grupo dos exaltados, e o Feijó então ganha essa disputa pelos votos dos deputados e passa então a ser representante dos liberais moderados e sendo então o regente uno do Brasil. Durante essa regência una vai ter algumas dificuldades encontradas pelo Feijó. Então, os exaltados viam o governo do Feijó como reacionário, os conservadores não confiavam nele e a gente vai ter algumas revoltas acontecendo nesse período, a farroupilha e a cabanagem. São revoltas que vão durar bastante tempo. Em 1837, a gente vai ter a divisão de 2 grupos políticos. Então, a ala progressista vai ser o Partido Liberal e a ala regressista o Partido Conservador. Diante de tanta crise política, o Feijó renuncia em 1837. No lugar dele vai assumir o regressista, ou seja, era do Partido Conservador, essa pessoa aqui, o Pedro Araújo de Lima, em 1838. Ele vai enquanto regente uno, vai promulgar a lei da interpretação, que vai restringir o poder das assembleias provinciais, ou seja, tira um pouco dos poderes estaduais e passa de novo a centralizar o poder. Então a gente vai ter no meio de tudo isso as chamadas revoltas regenciais. Falei ali que teve a cabanagem e a farroupilha, tá? E a gente vai ter algumas outras acontecendo no Brasil.
tá? Então a cabanagem acontece no Grão-Pará, que hoje a gente conhece como Pará. A gente vai ter a revolta de Malês, que acontece na Bahia, a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, a Sabinada, que acontece na Bahia também, e a Balaiada, que acontece no Maranhão. Essas são as principais revoltas que acontecem no Brasil nesse período e que serão importantes, afinal elas geram algumas crises políticas e também porque elas reivindicam ações sociais importantes para esses grupos que estão se revoltando. Diante de tudo isso, de tanta revolta e uma instabilidade política, o grupo progressista em 1840 e o grupo regressista decidem entrar num acordo. E já que o Dom Pedro I não iria voltar, eles decidem antecipar a maioridade do Dom Pedro II. De acordo com a Constituição, ele só podia assumir com 18 anos. Eles entram num acordo e entendem que com 14 anos o Dom Pedro de Alcântara poderia assumir o trono e nesse momento ele torna-se imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. Então é o chamado golpe da maioridade, afinal esses grupos se juntam sem apoio da população, sem perguntar para a população se acha correto ou não mudar a Constituição e acabam dando esse golpe da maioridade, ok? Esse assunto sobre a regência encerramos, beleza?